E hoje é dia de tag. Olá, sou Paloca e hoje estou aqui para responder à tag O Meu Canal, porque fui tagada pela Isa do Jardim de Mil Histórias. Já fui tagada há algum tempo, mas agora é que preparei a tag. Se ainda não viram as respostas da Isa, vou deixar aqui o link na caixa de descrição do vídeo. Vou deixar aqui o link para o vídeo da Isa, com as respostas da Isa, se tiverem curiosidade, se ainda não viram. E vou-vos mostrar, tenho aqui o meu caderninho já preparado com as perguntas e com as respostas, porque algumas tive que escrever, umas são demasiado óbvias, outras nem por isso. Tive que andar aqui também à procura, fazer alguma pesquisa. Deveria desarrumar livros, mas não me apeteceu andar aqui a desarrumar a estante. Por isso, vou deixar também depois aqui na descrição os links dos vídeos que vão ser mencionados aqui nesta tag e talvez deixe as capas, não sei ainda, mas não andei aqui a desarrumar a estante. Mas sem mais demoras vou então responder a estas perguntinhas. Pergunta 1. Opiniões. Apesar de nem sempre serem os vídeos mais visualizados, são essenciais num canal sobre literatura. Qual o livro que mais gostaste de fazer opinião e qual gostarias de ver refeita? Vou começar já pela pergunta do fim. Qual opinião é que eu gostaria de ver refeita? Nenhuma. Nenhuma. Reconheço-me em todas as opiniões de livros que dei. Nem sempre dou opiniões de livros assim de maneira solitária. Porque normalmente ou tento juntar vários livros, ou falo de livros com séries, ou livros com filmes, ou dos livros nas leituras do mês. Portanto, não há assim muitas opiniões de um livro aqui sozinho neste canal, mas a opinião que eu gostava de ver refeita nenhuma, porque reconheço-me em todas as opiniões que dei. Se voltasse a gravar, voltaria a dizer as mesmas coisas, se calhar com outras palavras, se calhar de outra maneira, mas voltaria a dizer as mesmas coisas, porque sinto o mesmo em relação a esses livros. Portanto, segunda pergunta está respondida. Primeira, das opiniões que gravei, a que gostei mais de gravar foi a opinião sobre o Mein Kampf. Vou deixar aqui o link na caixa de descrição do vídeo. Gostei porquê? Porque este livro é um livro censurado, é um livro proibido, é um livro negro e é um livro que muitas pessoas não conhecem. Já ouviram falar de Mein Kampf, sabem que é do Adolf Hitler, sabem isso tudo, mas não sabem aquilo que está dentro do livro. Eu próprio também não sabia. Li muitas opiniões sobre o livro e via muitos sítios que não queriam que o livro fosse lido, que o livro fosse estudado, porque isto levou ao ódio aos judeus. E aquilo que eu tentei fazer quando gravei este vídeo foi um bocadinho desmontar todas essas ideias que andam por aí e ser o mais objetiva possível. Portanto, Adolf Hitler fascina-me enquanto personalidade, não o defendo, não sou propriamente daquelas pessoas que adoram Adolf Hitler e que seguem as suas ideias, não, mas fascina-me no contexto da Segunda Guerra Mundial, porque eu adoro tudo aquilo que esteja relacionado com a Segunda Guerra Mundial e não só a temática do Holocausto, tudo aquilo que está relacionado com a Segunda Guerra Mundial, pronto, menos o Pacífico, mas isso eu também já disse várias vezes, me fascina. E por isso eu estava muito curiosa com este livro, porque eu queria ler este livro, eu queria perceber o que estava neste livro e quis, quando gravei o vídeo, mostrar-vos aquilo que eu li e aquilo que eu percebi deste livro de maneira objetiva, sem tomar posição, sem mostrar que aquilo levou ao que levou, mas que eu concordava ou que não concordava com aquilo que ali estava escrito. Isso não interessa nada se eu concordo ou não concordo, se sou de direita, se sou de esquerda, de que partido sou, porque não sou de partido nenhum, mas que posições é que tomo na minha vida normalmente. Portanto, eu consegui manter tudo de lado e olhar para este livro de maneira objetiva e explicar aquilo que ali está e ler passagens do livro para que vocês pudessem perceber aquilo que está no livro e pudessem perceber que às vezes fala-se muito deste livro, mas parece que as pessoas que falam deste livro que se calhar não têm conhecimento daquilo que está dentro do livro, que se calhar nunca o leram e falam porque ouviram falar, porque sabem que é um livro censurado, porque sabem que é um livro proibido e ouviram falar do livro. Então aquilo que eu quis com este vídeo foi exatamente isso, mostrar o que está dentro daquele livro, quais são as ideias que ali estão, será que naquela altura já se mostrava o ódio aos judeus ou como é que esse ódio iria resultar no Holocausto, será que não estava? Portanto, tudo isso eu tentei desmontar e tentei trazer-vos neste vídeo. E por isso foi uma opinião que eu gostei muito de gravar, foi se calhar dos vídeos que mais prazer me deu gravar, não porque eu defendo o nazismo e as ideias de Adolf Hitler, mas porque li o livro, pondo de parte tudo aquilo que eu posso pensar sobre Adolf Hitler e sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto, eu pus de parte e olhei para este livro só como um só
e tentei ler aquilo que ali estava, sublinhei imensas coisas. Eu que não sou de sublinhar livros, sublinhei imensas coisas, por isso deu-me muito prazer gravar este vídeo, falar deste livro, e por isso se calhar posso dizer que foi das opiniões que mais gostei de gravar. E voltando outra vez à outra pergunta, se voltasse, por exemplo, a gravar este vídeo, diria exatamente o mesmo. Não mudaria em nada aquilo que eu disse no vídeo quando o gravei, portanto, refazer opiniões não é para mim. Aquilo que está dito, eu disse com consciência, disse aquilo que achava ou que pensava naquele momento. Por isso, olhando para trás, eu olho para aquelas opiniões e vejo-me ali naquelas opiniões, porque era transparente, estava a ser genuína. Por isso não mudaria nada nas opiniões que gravei. Às vezes posso pensar, mas esqueci-me de dizer isto ou aquilo que podia ser importante. Sim, posso-me ter esquecido de algum pormenor, mas mudar a minha opinião por completo não mudaria, portanto não há nenhum vídeo que eu gostaria de ver refeito. Pergunta 2. Tags. São das melhores formas de explorar as leituras sob perspectivas diversas, associando livros de formas menos óbvias. Qual a tua tag favorita e qual gostarias de refazer? Voltamos outra vez ao mesmo. Eu não iria refazer tag nenhuma. Quando respondi, fui o mais genuína, o mais honesta, o mais sincera que podia ser quando respondi a estas perguntas. Por isso não me fazia sentido agora estar a gravar a tag novamente ou a refazer essa tag. E a tag que eu escolheria como favorita é a minha. Eu criei uma tag, a tag sobre literatura portuguesa, e fui eu que criei as perguntas e foi com muito carinho que eu andei aqui a escolher perguntas. Por isso, essa é a minha tag favorita porque é minha. Gostei de responder a todas as tags, aquelas em que fui tagada, aquelas que vi noutros canais e que quis responder, mas a minha é especial, está aqui no meu coração, no meu cantinho. Eu adoro literatura portuguesa, adoro os nossos autores, adoro a minha língua, já disse isto várias vezes, sou professora de português, portanto eu adoro a minha língua, adoro também os nossos autores, não só os portugueses, mas também os lusófonos, mas agora esta tag era especialmente sobre a literatura portuguesa, portanto é uma tag especial porque é minha. Vou deixar também aí o link na caixa de descrição. Por isso, esta é a minha tag preferida. Voltaria a gravá-la? Provavelmente não. Voltaria a dizer outras coisas. Se calhar, porque aparece, acho que uma das perguntas era qual é que foi o último livro de um autor português que leste. Claro, e aí sim, isso poderia mudar, mas também não me faz muito sentido gravar a tag outra vez. Nem esta, nem nenhuma das outras. Como vos digo, eu quando respondo tento ser o mais sincera, o mais genuína, o mais transparente possível. Portanto, não iria gravar nenhuma das tags que já gravei, não iria refazer nada daquilo que disse, por isso está respondida a pergunta das tags. 3. Listas. Podem ser infinitas e, no geral, todos gostam. Refere um livro, ou um autor, que te remeteu para a descoberta de outros livros e escritores. E vocês não podem imaginar as voltas que eu dei à cabeça quando eu li esta pergunta. Porque assim, quase todos os autores, ou quase todos os livros, depois me remetem para outras leituras. Eu leio um livro de um autor e depois tenho vontade, se calhar, de ler mais livros desse autor. Ou, não sei, ou outros autores, por exemplo, eu quando leio os russos, depois tenho vontade de conhecer outros russos. Portanto, foi assim uma pergunta que eu tive alguma dificuldade, porque não há um livro específico, ou não há um autor propriamente específico que depois me levasse para outros mundos, porque eu acho que quase todos os livros e quase todos os autores depois me levam para outros mundos. E é isso que a literatura tem de bom, é que nós vamos abrindo horizontes, vamos conhecendo outros livros, vamos conhecendo outros autores, ou livros do mesmo autor, ou outros autores, e por isso tive muita dificuldade em responder a esta pergunta. Mas depois andei aqui a pensar e pensei, eu não consigo escolher um livro que me tivesse levado a ler outros livros ou outros autores. Então pensei num autor. E aí a coisa também se complicou um bocadinho, mas aí consegui encontrar um autor que me levou para outros autores. E então de quem é que eu me lembrei? De uma autora. Lembrei-me da Agatha Christie. Eu comecei a ler a Agatha Christie quando era adolescente, portanto no princípio da adolescência. E adoro ler a Agatha Christie, já adorava naquela altura e continuo a adorar ler os livros da Agatha Christie, uns mais do que outros. É normal, já li bastantes, mas é normal que tenha os meus preferidos e que gosto mais de alguns do que de outros. Mas a Agatha Christie abriu-me o mundo dos thrillers e dos policiais. E é um género que eu gosto muito de ler, continuo a gostar muito de ler thrillers e policiais. Alguns também mais do que outros, alguns já não me conquistam, já não são propriamente muito originais. Mas considero que, como eu conheci a Agatha Christie quando era muito jovem, e como continuo a gostar deste género de livros, acho que pode ser aqui uma boa resposta para esta pergunta. E a partir daí já li tantos autores e já li tantos livros deste género
Por isso eu acho que foi esta rainha do crime que me abriu estas portas, que me abriu este caminho, que me levou por este caminho, e por isso eu tinha que estar aqui a falar desta autora hoje, porque realmente ou eu passava aqui horas e horas e horas a pensar nesta pergunta, ou então pareceu uma resposta mais óbvia, na minha cabeça, claro. Por isso, sem dúvida, Agatha Christie, porque me levou a adorar policiais, porque me levou por estes caminhos também do thrillers, porque fico maravilhada quando consigo ler um bom policial ou um bom thriller e pensar assim, epá, como é que eu não cheguei ali, como é que eu não percebi que era esta personagem. Portanto, eu continuo a ficar maravilhada, continuo a usar aqui as minhas células cinzentas, as do Poirot, continuo... Ai, eu nunca consigo dizer estas coisas bem, eu tento dizer sempre isto com uma pronúncia e depois nunca me sai o Poirot, é que eu digo, acho que às vezes digo Poirot com a pronúncia inglesa, então isto é um bocado estranho aqui na minha cabeça. Poirot, whatever. Portanto, as minhas células cinzentas estão sempre aqui a funcionar, eu estou sempre desejosa de encontrar um bom thriller ou um bom policial. Por isso, Agatha Christie acho que é uma escolha óbvia, foi uma autora que me abriu estas portas, a rainha do crime, ou não seja ela considerada a rainha do crime, e depois todas estas pecinhas que há por aqui, todos estes livros, todos estes autores que vão aparecendo, por isso, sem dúvida que foi uma autora que me marcou muito na adolescência e no resto da vida, e por isso eu acho que é uma escolha óbvia para esta pergunta. Pergunta 4. Lives. São uma forma de estabelecer um contacto imediato com quem subscreve o canal. Qual o livro que daria uma boa leitura conjunta para depois discutir numa live? Começamos logo pela parte das lives. Eu não faço lives, eu não faço leituras conjuntas. Começamos logo por aí. Mas imaginando que eu um dia iria fazer uma leitura conjunta, que um dia iria gravar aqui uma live no meu canal, que eu acho que é coisa que não tem muitas possibilidades de acontecer, mas vamos pensar que poderia acontecer. Andei aqui também a pensar, assim, se calhar aqueles livros que eu leio, se calhar ninguém teria interesse em ler, portanto se calhar também não dariam discussões que ninguém teria interesse. Então lembrei-me de um livro que eu ouvi o audiobook este mês, I'm Glad My Mom Died, ainda bem que a minha mãe morreu, acho que é assim que se chama em português. É um livro que muitas pessoas andam a ler, então poderia ser um livro interessante, porque logo o título poderia dar aqui uma boa discussão, e depois aquilo que acontece dentro do livro também poderia dar uma boa discussão. Portanto, partindo do princípio que eu faria uma leitura conjunta deste livro, que não vai acontecer, mas partindo desse princípio, e que depois gravaria uma live, podia ser interessante discutir este livro, discutir aquilo que está neste livro, discutir aquilo que as pessoas acharam deste livro, porque já vi muitas avaliações de 5 estrelas e de 4 estrelas, e eu posso já adiantar que lhe dei 3 estrelas. Não vou agora explicar porquê, depois quando gravar o vídeo das leituras falarei sobre isto. Mas podia ser também uma boa discussão, porque é que eu lhe dei 3 estrelas, os outros dão 4 ou dão 5, porque é que há pessoas que adoram, porque é que a mim não me convenceu por aí além, aquilo que aparece na história, o título em si, a capa, quem é que era esta personagem, aquilo que ela nos conta, a influência que a mãe teve na vida dela, a parte da mãe ter morrido, tudo aquilo que se passou, a infância, os problemas que ela teve, os problemas também mentais que ela teve. Portanto, poderia dar uma boa discussão e poderia ser um livro interessante, porque eu vi que havia muitas pessoas a ler este livro, por isso, na possibilidade de haver uma leitura conjunta, na possibilidade de haver uma live, seria o livro, pelo menos dos últimos que eu li, seria o livro que eu acho que se calhar se encaixaria bem nesta pergunta. Porque, como vos digo, se eu vou falar de um livro, por exemplo, de não ficção, que ninguém lê, se calhar não dava discussão nenhuma. Portanto, este, como eu vejo que é assim um livro agora muito falado, poderia dar uma boa discussão. Pergunta 5. Comentários. Os comentários são uma componente de um canal. Além de promoveres o contacto com os subscritores, a troco de informação pode gerar novos caminhos de leitura. Refere pelo menos um livro oferecido / recomendado através do canal e que foi uma boa leitura. Lá andei eu aqui a pensar, mas depois pensei assim, não preciso pensar muito, porque recebi uma recomendação há pouco tempo aqui no meu canal de uma subscritora recente, uma querida, a Patrícia, que é brasileira, e ela recomendou-me Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. E eu já li o livro. Então imaginem, foi assim daquelas recomendações que ela me deu há pouco tempo. Ela também subscreveu o canal há pouco tempo, mas tem comentado os meus vídeos, e é uma querida, um beijinho Patrícia. É uma querida, e então ela recomendou-me este livro porque ela estava a ler outro livro do Érico Veríssimo e disse-me, tu como gostas de política, este livro pode te interessar. E então o que é que eu fui fazer? Fui ler Incidente em Antares. E
adorei a leitura, adorei. Foi um livro fantástico. Tem uma temática muito estranha. É passado assim numa cidadezinha ou numa vila chamada Antares, que não existe. Temos aqui a parte da criação também desta terrinha, das famílias que andavam aqui em disputa, e depois temos por aqui uma greve. E essa greve vai provocar aqui um incidente e não vos vou contar mais sobre o livro. Depois falarei também sobre ele quando falar das leituras do mês de maio, mas só vos posso dizer que foi uma recomendação excelente. Adorei ler este livro. Estava ansiosa por chegar ao fim, por perceber como é que isto tudo se desenrolava. E o livro tem um humor muito negro, mas um humor que eu apreciei bastante. Sei que há uma série com atores de renome, mas nos meandros da internet não aparece esta série, e com grande pena minha, e não está aqui em plataforma de streaming nenhuma, por isso vocês não sabem o desgosto que eu tenho por não poder ver esta série. E também existe em formato de filme, mais curto, claro, mas tenho um desgosto, porque assim que eu soube que havia uma série fiquei em pulgas, porque eu gostei tanto da história, que estava super curiosa. Eu não sei se a série é de 1994, mas eu estava super curiosa para saber como é que tinham recriado este ambiente e estas personagens tão peculiares, e depois fiquei muito triste, mas a experiência do livro foi realmente uma experiência de 5 estrelas, adorei, portanto foi uma recomendação excelente, que veio mesmo de encontro àquilo que eu gosto. Por isso, como é que uma pessoa que me conhece há tão pouco tempo me conseguiu dar uma recomendação tão boa? Por isso, mais uma vez, eu agradeço à Patrícia por esta recomendação. E estamos separadas por um oceano e por muitos quilómetros, mas somos muito parecidas em algumas coisas, daquilo que ela já me comentou, somos muito parecidas, e eu gostei mesmo muito desta recomendação, e por isso é que eu tive que ir a correr ler este livro, e realmente não me desiludi em nada, porque foi excelente. Pergunta 6. Seguidores. Agora deixa quem te acompanha falar por ti. Quais os 3 vídeos de opinião com mais visualizações no teu canal? E aqui sim tive que ir procurar, fui ao YouTube Studio e pus ali nas visualizações, e ele ordenou-me por ordem os vídeos com mais visualizações. Então, em primeiro lugar, o vídeo com mais visualizações é A Maior Flor do Mundo, de José Saramago. Eu não sei o que é que as pessoas procuram quando vêm a ver o meu vídeo. Não sei se pensam que está lá a história do livro. Eu estou a dar a minha opinião sobre aquele livro. Li o livro para o início das celebrações do centenário do nascimento de Saramago, porque havia uma iniciativa chamada Leitura Centenária, e então os meus alunos de 9º ano leram partes do livro, ou leram a história inteira, mas por partes, e depois eu gravei um vídeo também, e depois eu dei a minha opinião sobre o livro. Eu dou uma sensação que as pessoas procuram o meu vídeo, se calhar porque pensam que está lá a história, lida se calhar por mim. Ao ser um livro para crianças, também não é só para crianças, então não sei muito bem porque é que é o vídeo mais visualizado. Sei que continuam a ver, quase todos os dias alguém vê este vídeo, ou pelo menos começa a ver o vídeo, por isso é o vídeo com mais visualizações, que não sei se depois as pessoas apanham desilusões quando veem que o vídeo se calhar não é nada daquilo que elas estavam à espera, não sei, é o vídeo com mais visualizações do canal. Em segundo lugar tenho o Mein Kampf, do Adolf Hitler. Foi o vídeo que eu mais gostei de gravar, como já vos tinha dito antes, e é um dos vídeos com mais visualizações. Eu acho que porque as pessoas têm curiosidade de saber aquilo que está naquele livro, como eu tinha curiosidade e por isso li o livro, e por isso se calhar pode ser uma explicação para ser o segundo vídeo com mais visualizações, por ser um livro censurado, proibido, desperta curiosidade, por isso eu acho que é por isso. E o terceiro vídeo com mais visualizações foi a opinião que eu gravei da Balada para Sophie, que eu adorei ler. A graphic novel é fantástica, é excelente. Entretanto eu li numa edição que havia antes, agora já há outra edição, mas também é se calhar daqueles livros que provoca mais curiosidade, e as pessoas têm mesmo interesse se calhar em ver a minha opinião sobre esta graphic novel lindíssima e maravilhosa. Por isso é o terceiro vídeo com mais visualizações. Não me espanta nada, porque eu de vez em quando vejo que as pessoas vão ver estes vídeos, por isso tive só que ordená-los aqui um bocadinho, mas pelo menos os 2 primeiros eu sabia que eram dos vídeos mais vistos no canal, e a Balada para Sophie também não me surpreendeu por aí além, porque sei que é um livro também muito falado, é diferente, é uma graphic novel, conta uma história bonita, que nos deixa emocionados, também a dedicatória deste livro, por isso eu acho realmente que são os 3 vídeos, se calhar destacam-se bastante estes 3 dos outros,
vídeos que eu tenho aqui. Também vou deixar aqui os links na caixa de descrição do vídeo. Se tiverem curiosidade sobre os vídeos, se ainda não os viram, se já viram, podem voltar a ver, façam aquilo que entenderem, vocês já sabem, mas realmente são os 3 vídeos com mais visualizações aqui do canal. E a última pergunta, pergunta 7. Em busca da opinião perdida. Fala pelo menos de um livro que daria uma boa discussão e que não fizeste opinião no teu canal. Olhar aqui para as estantes e pensar num livro e pensar quando é que eu li o livro, e já tinha canal nessa altura, não tinha, falei do livro, não falei, então resolvi ir aqui a uma resposta óbvia e só vou falar de um livro porque estar a matar a cabeça a pensar em mais, se calhar seria complicado. Então vou-vos falar dos Maias, dessa de Queiroz. É um livro que eu adoro, é um livro que já foi lido 3 vezes. Eu li os Maias antes de começar o 12º ano. Li os Maias quando fiz estágio pedagógico, porque tinha que dar umas aulas sobre os Maias, e depois voltei a ler os Maias em 2019. Portanto, eu já li os Maias 3 vezes. É um livro que eu adoro. Agora, neste momento, estou a ler a biografia do Essa de Queiroz, da Maria Filomena Mónica, portanto, também me fazia na minha cabeça aqui alguma lógica falar dos Maias, porque quando eu li os Maias pela 3ª vez ainda não tinha canal. No Instagram eu falei sobre os Maias, aqui no canal não falei. Portanto, fazia se calhar sentido eu falar sobre os Maias. Não tive aquele problema que toda a gente teve de achar que era aborrecido, que era um livro gigante, como é que alguém com 17 anos vai ler os Maias. Eu li os Maias com 17 anos e não tive problemas nenhuns e gostei. Quando fiz estágio ainda gostei mais, porque ainda por cima tinha que explicar, portanto ainda gostei mais. E quando li a 3ª vez ainda me deliciei mais com os Maias. E sei que vou voltar aos Maias. Nesta semana fui a Sintra com os alunos e cada vez que vou a Sintra lembro-me dos Maias, lembro-me dessa de Queiroz e lembro-me daquele ambiente mágico, e é um livro que eu adoro. Ainda não cheguei aos Maias na biografia do Essa de Queiroz, ainda não cheguei à parte dos Maias, já se falou nos Maias, mas ele ainda não escreveu os Maias, anda ali a escrevê-lo, mas ainda não publicou os Maias. Por isso estou desejosa de chegar a essa parte, também de ler opiniões dos outros autores ou dele sobre os Maias, porque a Maria Filomena Mónica põe aqui também opiniões dos outros autores da época do Essa de Queiroz, ou mesmo coisas que o Essa de Queiroz escreveu em cartas. Por isso estou muito curiosa de chegar à parte dos Maias, e é realmente um livro que para mim é quase o livro da literatura portuguesa, é aquele livro, é o Belo do Calhamaço. Mas gosto imenso da história, e não só a história de amor entre o Carlos Eduardo e a Maria Eduarda, não é propriamente isso que me leva a gostar dos Maias, mas não estas descrições todas, que as pessoas podem achar chatas, como a descrição do Ramalhete, que podem achar que é muito aborrecido. Para mim é do melhor. Eu adoro as descrições de Sintra, as descrições daqueles saraus literários, de tudo, a construção das personagens, as críticas que o Essa de Queiroz faz à sociedade do século XIX. Portanto, eu adoro tudo nos Maias. Os meus Maias estão anotadíssimos. Eu não sou de anotar livros, mas na altura na escola anotei aquilo tudo, e aquilo está anotadíssimo. No início de cada capítulo tem um resumo. Portanto, é um livro que eu adoro, e ainda não gravei propriamente uma opinião sobre os Maias. Estou a pensar falar do Essa de Queiroz agora, depois de ler a biografia da Maria Filomena Mónica, mas se calhar não só dos Maias, mas de outros livros do Essa de Queiroz, junto com a biografia. Ainda não pensei muito bem, está aqui assim na minha cabeça, mas ainda não pensei muito bem como é que vou gravar este vídeo. Mas tinha que falar dos Maias. Os Maias é aquele livro especial da literatura portuguesa, e eu adoro, e por isso eu acho que é se calhar aquele livro que deveria ter opinião no canal e não tem. E foram estas as respostas à tag o meu canal. Não vou tagar ninguém, porque eu não sei quem é que já gravou a tag e quem é que não gravou. Se alguém está a ver este vídeo, tem canal e ainda não gravou a tag ou não foi tagado por ninguém, sintam-se à vontade de gravar a tag nos vossos canais, porque é uma tag interessante, é gira, faz-nos pensar um bocadinho, se calhar também desarrumar bastante, que foi aquilo que eu não fiz. Não sei, sintam-se à vontade para gravar esta tag se ainda não o fizeram, se ninguém vos tagou e se ainda não a gravaram, sintam-se à vontade para gravar. Estão todos tagados por aí fora. Gostei imenso de responder estas perguntas. Obrigada, Isa, por me teres tagado para eu responder estas perguntas. É verdade que só agora é que tive tempo de responder esta tag, mas a vida é mesmo assim, dá muitas voltas, mas gravei. Gostei muito de pesquisar um bocadinho, procurar informação, pensar o que é que eu havia de responder, porque nem todas as perguntas são muito óbvias, ou pelo menos eu não consegui chegar a algumas respostas logo de momento.
Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam desta tag, se gostaram das perguntas, se gostaram das minhas respostas, se conhecem algum dos livros que eu referi aqui, se já viram os vídeos, digam-me tudo aqui na caixa de comentários e não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!